Queridos irmãos, vamos novamente abrir o Salmo 26. Leiamos uma vez mais o verso 8. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste. Vamos ao Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, e leiamos a partir do verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou, e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amado Pai Celestial, com gratidão, alegria, reverência, nos colocamos juntos na Tua presença. Suplicamos a provisão bondosa, habilitadora do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que Tua palavra não seja para nós uma canção de ninar, um som de flauta, mas que o Senhor, por Tua graça, desperte os nossos corações com voz de trombeta. Aviva-nos, renova-nos, estimula-nos. Consagramos esse tempo de comunhão com Tua palavra aberta às Tuas mãos. Assenhoreie-se, Senhor, desse tempo. Governa sobre nós. Pela Tua fidelidade, fala aos nossos corações. Carecemos desesperadamente ouvir-Te. Abre os nossos olhos, Senhor, e abre os nossos ouvidos. Confiamo-nos a Ti. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, se Deus tem uma casa aqui na terra, este deveria ser o verdadeiro centro de interesse de todo homem de fé. Quem disse isso foi um servo do Senhor no início do século passado. Deus tem uma casa aqui na terra. Se isso então é um fato absoluto, como qualquer homem ou mulher de fé não poderia ter nisto seu coração? Já que quem tem a casa na terra é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, através do seu Santo Espírito. A casa de Deus na terra. Falamos que esse tema da casa de Deus, ele percorre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, o que ele desejava é habitação. Hoje, amados irmãos, nós iremos estudar juntos a última oração do profeta Isaías. É para lá que vamos agora mesmo. E vamos ver que depois de um trabalho profético incansável, podemos assim dizer, Isaías conclui o seu ministério com um gemido. E o gemido de Isaías é, em outras palavras, que a glória de Deus enchesse a casa de Deus. Os versos introdutórios que nós lemos, recordamos o Salmo 26 e o lemos com o Evangelho de Lucas. Nosso Senhor está fazendo a sua última subida a Jerusalém. Quando Ele inicia o seu ministério, Ele tem algo a dizer sobre aquela casa. E de alguma maneira, apesar de tudo que havia ali, prostituição dos sacerdotes, cambistas atuando, os sacerdotes recebendo propina, por isso essa prostituição, recebiam propina para aprovar sacrifícios indevidos e inadequados. E nosso Senhor conhecia tudo isso.
Quando ele inicia o seu ministério, conforme relatado em João 2, ele se aproxima do templo e toma aquela atitude que todos conhecemos, virando as mesas, expulsando os cambistas, mas ele ainda pode apontar para a casa como sendo aquele lugar que deveria estar cumprindo um propósito. Qual é? Não façais da casa do meu pai uma casa de negócios. Então, apesar de toda aquela confusão em todos os sentidos, o Senhor aponta para a casa e ele diz com as suas palavras que essa casa deveria estar cumprindo um propósito, e não estava. O Senhor teria que trabalhar em função dessa casa por 3 anos e meio. Do contrário, ele não poderia emitir um juízo definitivo a respeito dessa casa. Por quê? Porque ele não teria ainda realizado o seu ministério em função das ovelhas perdidas da casa de Israel, como ele enfatizou numa certa ocasião em um contato com aquela mulher sírio-fenícia. Ele veio para essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando ele aponta a primeira vez para aquela casa, ele a chama de casa de meu pai. E não façam dela uma casa de negócios, porque essa não é a finalidade, o propósito da casa do meu pai. Qual é o propósito da casa? Quanto amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Agora, nosso Senhor está prosseguindo com o seu ministério, e nós estamos aqui no texto de Lucas 19, na última semana. Nosso Senhor se aproxima de Jerusalém, ele vê a cidade e chora. Nas palavras de Mateus, conforme registrando o mesmo fato, nós temos palavras muito tocantes. Primeiro, nosso Senhor usa aquela figura que nós já destacamos algumas vezes, em outras ocasiões, tão doce e tão linda, já que ele, o Deus dos céus, encarnado na pessoa do Verbo, ele se compara a uma simples galinha que ajunta pintinhos debaixo de suas asas. É uma figura simplesmente maravilhosa. Você se lembra no livro de Ruth, quando Boaz, uma das coisas que ele diz a Ruth é que ela seja bendita do Senhor, porque ela veio buscar refúgio debaixo das suas asas, ou as asas do Altíssimo. Então essa figura das asas do Senhor, essa figura de cobertura espiritual, é uma das mais lindas da Bíblia, na relação do Senhor com o seu povo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então essa figura das asas do Senhor cobrindo o seu povo foi a figura escolhida pelo Senhor para falar da relação dele com o seu povo Israel, o povo da aliança. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas a todos os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha. É precioso lermos o Senhor se comparando a uma porta, a porta das ovelhas, ao pastor das ovelhas, ao pão da vida, à água viva e etc. Mas, irmãos, é tão doce vermos o nosso Senhor se comparando a essa galinha que reúne os pintinhos debaixo de suas asas. E aí nós ficamos estarrecidos, como nós poderíamos não entender esse assunto sublime, fato, embora misterioso, e assim são muitos fatos da Bíblia, estabelecidos, axiomáticos, embora misteriosos, para essa mente tão limitada que temos. E aí nós estamos vendo nesse versículo mais uma vez, o Senhor dizendo: eu quis, mas vós não quisestes. Como nós podemos, amados irmãos, entrar por qualquer linha de raciocínio que impute tudo a Deus e nós cruzamos os braços e aguardamos que o Senhor faça algo em nós? Porque o Espírito Santo já nos foi dado, então é o Espírito Santo que faz tudo, e o que eu tenho que fazer é nada, é aguardar que Ele seja gracioso, bondoso e faça tudo comigo. Isso realmente é um engano, amados irmãos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tenho, porém, contra ti. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Quem iria fazer isso não era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava falando. E quem deveria fazer isso era a igreja de Éfeso. Então, que equilíbrio divino, santo, sublime, tênue nós temos entre a graça soberana que age, que inicia, porque se Deus não inicia uma ação, ninguém inicia ação nenhuma, só pode iniciar o que é contrário à sua vontade. Mas se Deus inicia uma ação, Ele sempre aguardará uma resposta da parte do homem. Sempre, em todas as ocasiões, e não há exceção, até mesmo na regeneração. Você saberia explicar de outra maneira? Por que alguns ouvem o Evangelho e recebem, outros não? Não adianta você dizer porque são eleitos. Não entre com essa história de cartas marcadas. O mistério da eleição é indecifrável e não é um mistério de cartas marcadas. O Senhor Deus enviou seu Filho ao mundo e o seu desejo é que todos os homens se arrependam. Pedro diz, e João diz que o sacrifício do nosso Senhor Jesus é uma propiciação, não pela igreja só, como alguns dizem, mas é uma propiciação pelos pecados do mundo inteiro. É claro que a sua morte é eficaz apenas para os que creem, mas isso não significa que ele morreu apenas para os que creem. Ele morreu por todos os que estão perdidos. Então, amados irmãos, esse equilíbrio é tão fino e tão delicado, e nós não podemos perdê-lo na nossa jornada com o Senhor. E aí está o Senhor mais uma vez refletindo a beleza desse equilíbrio. Quanto a mim, eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. E aí poderíamos perguntar, não é? Mas não foi Deus que determinou fazer aliança com esse povo? Sim. A aliança de Deus com esse povo não foi incondicional? Sim. Porque antes de Moisés, ele se aliou com esse povo na pessoa de Abraão. E essa aliança foi incondicional. Então nós estamos com problemas. Por que o Deus determinou fazer a aliança? Uma aliança incondicional. Ele passou por meio daqueles pedaços de animais em Gênesis 15, na sua aliança com Abraão, sozinho. Abraão não passou com ele. Então por que ele não conseguiu realizar todas as coisas que queria com o seu povo Israel? Qual é a resposta? Porque ele não é suficiente, não é poderoso, não é bondoso, não ama o seu povo? Não, é porque o seu povo não quis. Vós não quisestes. Então ele dá aquele veredito, irmão, solene. Ele vai dizer assim, eis que a vossa casa, agora não é mais casa de meu pai, vossa casa vos ficará deserta. E aqui Lucas vai acrescentar essa frase que muito nos interessa e por isso lemos. Qual é o motivo então dessa casa ficar deserta? A casa seria o lugar da glória, do Deus da aliança. Por que ficaria deserta? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amados irmãos, particularmente nós lemos esse verso porque a oração de Isaías que vamos estudar é uma oração por visitação. Me diga, querido irmão e irmã, há algo que a igreja de Deus careça mais nesses dias que antecedem a vinda do nosso Senhor do que visitação? Será que ainda falta, de maneira geral, falando, doutrinas que nós precisamos aprender? Ora, irmão, a grande maioria dos cristãos, pense sobre os que você tem comunhão e conhece bem as doutrinas fundamentais. A salvação pela graça, a justificação, a expiação, aquilo que se refere ao verbo encarnado, a segunda vinda do Senhor, vida, serviço, ministério da igreja, propósito eterno de Deus. Estão aí livros maravilhosos que têm sido traduzidos recentemente, que tratam desse tema tão importante. Nós não temos problema nenhum de falta de conhecimento. Nós carecemos de uma nova visitação. E essa é a oração de Isaías. Isaías geme depois de exercer um ministério profético por décadas, que o Senhor revisite o seu povo,
Nós vamos ler essa oração passo a passo. Mas já de início gostaria de te dizer, a oração de Isaías vai se dividir em 2 blocos. Ah, irmão, que profeta e que oração. Realmente ele conhecia e tocava o coração do Senhor. Na primeira parte, ele celebra. E nós vamos ver o que ele celebra. Não é um profeta desesperado, está entendendo? Não é um profeta que não vê nada à frente de si em termos de expectativa, muito pelo contrário. Então ele inicia o seu gemido, o seu clamor ao Senhor, celebrando. E ele tem muita coisa para celebrar, por causa do nome de Deus, por causa do que Israel conhece de Deus, e nós vamos ver. Mas essa é a primeira parte. O segundo bloco quase que se divide na metade exata. A outra segunda metade da oração nós vamos ver Isaías gemendo. Agora, amados irmãos, a primeira questão para nós é: qual é o nosso coração para com a casa de Deus? O que é, em primeiro lugar, a casa de Deus para nós? Um anexo? Hein? Um ambiente onde nós de alguma maneira frequentamos? Faz parte da nossa semana estar com os irmãos? E aí não estou falando nem da casa no sentido edifício, estou falando da casa no sentido espiritual mesmo, a comunhão. O que significa a casa de Deus para nós? Então, queridos irmãos, se nós não formos diante do Senhor e aos seus pés e pedirmos a Ele que o significado da sua casa volte a ter nos nossos corações o mesmo que teve no coração dos santos, apóstolos e profetas, particularmente nesses 2000 anos de história da igreja, queridos irmãos, nós não somos um povo que irá receber a atenção do Senhor no sentido de visitá-los. Sem entrar em detalhes, você também conhece essa história bem, veja a diferença entre Jerusalém e Betânia. Por que o Senhor visitava Betânia, dormia em Betânia, pernoitava em Betânia, mas não visitava Jerusalém? Ou será que ele visitava Jerusalém? No sentido espiritual, não. Ele exerceu o seu serviço em direção a Jerusalém, óbvio. O povo da aliança de Deus é o povo da aliança de Deus. Mas a visitação de Jesus era realizada em Betânia. Em Betânia ele tinha o seu lar, em Jerusalém ele não tinha o seu lar. Há um texto impressionante em Marcos 11:11, só para uma referência direta para você, quando Jesus mais uma vez está passando pelo templo. E é um texto chocante, porque diz assim que ele se aproximou mais uma vez do templo e ele começou a observar tudo. Marcos 11:11. Observar tudo, não abriu sua boca, ele apenas observava. E leia o contexto de Marcos 11 para você ver o que ele observava. Por exemplo, havia um recinto que fazia parte do templo, um pátio que era sagrado, né? Assim era a dispensação da lei, não é assim hoje, era assim lá. Então aquilo era parte de um recinto sagrado. E as pessoas que transportavam vasos de água e outros utensílios, eles cortavam caminho pelo recinto sagrado, por exemplo. Coisa que era absolutamente proibido. Não era um lugar para carregar mercadorias, era um lugar para que Deus fosse adorado. Era parte do recinto sagrado. E muita coisa mais que já citamos aqui. A atitude dos sacerdotes, os cambistas, os animais inadequados para sacrifício, uma casa de salteadores, conforme o Senhor disse. Mas ele não abriu sua boca. Ele observou tudo. Marcos 11. E sabe o que ele fez? E tomou seus discípulos e foi para Betânia. O que ele encontrava em Betânia? Pela ordem, um coração que o amava, Lázaro, seu amigo, aquele por quem ele chorou. Ele encontrava em Betânia ouvidos que realmente queriam ouvi-lo, o que ele não encontrava em Jerusalém. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Ele encontrava em Betânia Marta, essa figura preciosa chamada Marta, porque em Marta ele tem mãos que o serviam. As três coisas juntas.
que ele não tinha Jerusalém. Jerusalém não tinha ouvidos, Jerusalém não tinha mãos para servi-lo, e Jerusalém não tinha um coração que o amava. Por isso ele saiu para pernoitar na sua Betânia. Amados irmãos, o que é que o Senhor tem buscado nas suas assembleias, nos nossos dias? Isaías exerceu o seu ministério e não viu isso acontecer. Então o que poderia fazer? Um profeta cheio de carga de Deus, visão espiritual, logo no início do livro, aquela cena tremenda do capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias. Isaías, não tenha dúvida, irmão, estava deprimido por causa de Uzias ser quem foi e ter terminado como terminou os seus dias. Se você conhece a história de Uzias, Uzias morre, o grande rei Uzias, e Isaías está como que deprimido. Mas alguém vai ao socorro dele. Então ele vai dizer: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. E escute, irmão, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Viu o que Isaías viu? Ele viu que o Deus dos céus tem casa na terra. E aqueles serafins que circundavam o trono diziam: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Isaías vai dizer: ai de mim que vou perecendo. Na verdade o termo ali no hebraico é: sou um homem digno de morte. O profeta é dizendo isso. O que ele viu de uma maneira tão clara, então? Ele viu a sua própria corrupção, o que ele era em si mesmo, diante da santidade de Deus. E esse foi o marco, a virada de página do ministério profético de Isaías. Até o capítulo 5 nós temos um Isaías. A partir do capítulo 6 nós temos outro Isaías. O que fez diferença? Eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Irmãos, qual é a nossa visão do Senhor Jesus? E então esse complemento tão maravilhoso, não apenas assentado no alto e sublime trono, hoje na linguagem do Novo Testamento, à destra da majestade nas alturas, aguardando que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Mas não só isso, esse que se assenta lá tem as suas vestes aqui, e as orlas das suas vestes enchiam o templo. Então, quando esse profeta conclui seus dias, ele tem uma dor no coração, porque ele não viu a casa de Deus cheia da glória de Deus. Sabe, irmãos, vamos pensar só no século XX que acabou de passar. Muitos servos e servas do Senhor gemeram para ver a glória de Deus enchendo a casa de Deus. E falando de modo mais significativo, nós não tivemos nenhum avivamento no século XX. Tivemos no 17, no 18 e no 19, não no 20. Nenhum avivamento significativo. E profetas de Deus, servos e servas do Senhor, gemeram, oraram, se ofereceram para que a glória enchesse a casa. E não aconteceu, como nos outros séculos. O que será que nos aguarda até a vinda do nosso Senhor? Do que depende o Senhor abrir os céus? Ora, irmão, avivamento é um assunto misterioso, mais um assunto misterioso na Bíblia. Porque, em linhas gerais, ele depende de duas coisas. A primeira coisa, e é sempre a primeira, é a soberania de Deus. Ele sopra quando Ele quer soprar. Esse é um fato. Mas tem um outro fato. Ele não sopra de qualquer maneira, em qualquer lugar. Quantos avivamentos iniciaram com 1, 2, 3 almas que se dobraram diante do Senhor e gemeram como Isaías gemeu? Creio que você conhece um pouco a história dos avivamentos. Então aí está Isaías, ele gemeu e ele não viu o avivamento. Agora, amados irmãos, nós estamos vivendo os dias que, sem dúvida alguma, antecedem em iminência a vinda do nosso Senhor Jesus. Não se distraia disso, irmão.
Porque o nosso Senhor, na linguagem de Cantares, Ele já meteu a mão no ferrolho da porta. E você lembra que a noiva diz que já posso sentir o seu perfume pela fresta. Lembra-se? Não tenha dúvida, esses são os dias que nós estamos vivendo, pela graça do Senhor. Mas, amados irmãos, a velocidade em que o mistério da iniquidade tem avançado faz com que o nosso coração sinta necessidade de compactuar com Isaías nas suas dores. Sabe, irmão, há poucos meses, pela graça do Senhor, nós tivemos o privilégio de ter 2 netinhas que estão com poucos meses de vida. Sabe que por um lado isso é uma doçura e por outro lado isso é um peso? Se nosso Senhor tardar, os irmãos imaginam o que elas verão? Daqui mais 5 anos, nas escolas, na sociedade, nos shoppings, nas ruas, nós já estamos vendo lá, e muito. O que elas verão? O que elas ouvirão? Que tipo de professores elas terão? De modo geral, e bem geral mesmo, a grande maioria, os professores são ateus, seculares, mundanos, sem princípios, não tem absolutos. Amados irmãos, o mistério da iniquidade tem operado de tal forma que a sua medida está chegando no gargalo. Quando nosso Senhor fala com Abraão em Gênesis 14, Ele diz que Abraão, a descendência de Abraão seria escrava por 400 anos. E voltaria para aquela terra, porque aquela era a terra escolhida por Deus para eles, a terra da herança. Mas eles não voltariam antes que fosse enchida a medida da iniquidade dos amorreus. Quando Josué, para que isso se cumpra então, quando Moisés liberta o povo do cativeiro do Egito, 400 anos, Moisés parte, Josué assume a liderança, e o que Josué faz? Introduz o povo na terra. Quando Josué introduz o povo na terra, 2 coisas aconteceram, não uma só. Primeira coisa, o povo entrou no descanso. Espiritualmente falando, é o que nós aguardamos na vinda do nosso Senhor Jesus. Por outro lado, o que mais aconteceu? A entrada de Josué significou o julgamento das nações cananeias. Todas elas, uma a uma. Sabe o que eles estavam fazendo nos dias de Josué? Quando eles iam edificar uma casa, por exemplo, as famílias, o pai matava o seu filho primogênito e colocava dentro de um jarro de barro e punha esse jarro como a pedra fundamental da casa. Seu filho mais velho era oferecido aos deuses. Então, quando Josué entra na terra de Canaã, isso significou o juízo de Deus sobre os cananeus. Você consegue entender, amado irmão, que dias nós estamos vivendo? Quando nosso Senhor Jesus rasgar os céus de novo e mostrar sua face para a sua igreja, nós entraremos no descanso. Mas toda essa perversidade ideológica, secular, social, política, será finalmente julgada. Com cetro de ferro ele regerá. As nações verão o Rei da Justiça e o Rei da Paz. Oh, amados irmãos, se nosso coração não geme por isso, pelo que ele geme? Para que tenhamos boas famílias, uma boa esposa, saúde, alegria, um bom lugar para reunir, filhos criados, etc. Trabalho, um dinheirinho para gastar nas férias. Oh, meus amados irmãos, para o que nós temos vivido? Que capacidade o inimigo tem de ludibriar os nossos corações? Isso é tão bom, isso é tão desejável, vai, entra, mais, faz, alcança, conquista, progride, não é? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O livro de Eclesiastes tem 2 palavras, expressões chaves. Uma é vaidade, a outra é debaixo do sol, ou debaixo do céu. A palavra vaidade significa algo, uma bolha. Bolha. E debaixo do sol, 2 palavras-chave. Quando uma criança está brincando de bolinha de sabão e sopra aquela bolinha no canudo, e aquela bolha é colocada, ela se
se põe debaixo do sol, o que acontece? Ela fica maravilhosa, não é? A luz sofre a sua refração, 7 cores, a criança se desespera, aquela bolha brilhante, ele corre atrás dela e mete a mão. E quando ele vai pegar, ele não tem nada. Essa é a mensagem de Eclesiastes. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Amados irmãos, até onde o Espírito Santo tem encontrado lugar para escrever isso nos nossos corações? Para que nós pudéssemos ser aquele povo que trabalha, mas não vive para trabalhar. Que pode possuir isso ou aquilo, mas não é possuído pelo que possui. Um povo que tem envolvimentos, mas não distrações. Você vê a diferença entre essas coisas? Envolvimento é uma coisa, distração é outra coisa. Nosso Senhor Jesus, no início do seu ministério, no iniciozinho mesmo, Nazaré, Cafarnaum, ele deixa a casa de Pedro, de Simão, onde ele dormiu uma noite, escute bem, e ele sai de madrugada, quietinho, discreto. Assim é nosso Senhor. Ele tinha homens dormindo na casa de Pedro, seus discípulos, e ele levanta pela madrugada e ninguém escuta. Diferente de nós, né? Levantamos batendo panela, abrindo janela, cortina, né? Nosso Senhor acorda pela madrugada e ninguém vê. E ele sai e se retira para orar. Aí acorda o Pedro, o Simão, e ele vai procurar o seu mestre, não é? Estava dormindo na sua casa e ele não encontra. Aí ele se desespera, mas para onde foi ele? Vamos atrás dele. E procuram aqui, procuram lá e não acham o Senhor. E o Senhor estava orando. E então eles encontram o Senhor. E quando eles encontram, Pedro diz assim: mestre, todos estão à tua procura. Como eu digo, você, tanta coisa para fazer, e você está aí retirado, se escondendo? Mestre, todos estão à tua procura. E nosso Senhor, diz o texto de Marcos 2, estava orando. O que aconteceu quando Pedro chega atabalhoado e diz isso? Mestre, todos te buscam. Nosso Senhor foi interrompido no que ele estava fazendo, mas ele não foi perturbado, porque a relação de intimidade dele com o Pai não podia ser perturbada. Amados irmãos, isso deveria ser verdade para nós. Nós também, quem sabe, quando estamos estudando a palavra, por alguma ocasião, nosso esposo pode bater na porta, o telefone pode tocar. Nós podemos ser interrompidos, sim. Estamos vivendo uma vida humana. Mas quisera o Senhor que nós nunca fôssemos perturbados na nossa relação com Ele. Quando a relação se perturba, tudo sai do eixo, do controle. Então, amados irmãos, se temos expectativa que o Senhor, por sua graça, revisite sua igreja, agora cuidado, não fique pensando em coisas mirabolantes. Não seja como Elias na caverna. O Senhor visitou Elias na caverna como? Com um cicio suave e tranquilo. Não foi no fogo e nem no terremoto. Se o Senhor visitar a sua igreja antes que Ele venha com um cicio suave e tranquilo, será maravilhoso. Porque essa brisazinha penetrante, doce, aqui, ali, lá, naquela cidade, naquela assembleia, naquele contexto, naquele grupo de irmãos, seja lá o que for, se essa brisa encontrar lugar de penetração, a igreja será refrescada, renovada, revigorada, fortalecida, despertada, para guardar o Senhor de modo digno. Agora, sabe, irmão, se fosse emitir aqui uma estimativa, acho que o máximo que poderia dizer, e isso já é uma bênção do Senhor, é que provavelmente nós estejamos experimentando algo dessa brisa suave e tranquila. Sabe por quê? O Senhor tem sim despertado o coração de muitos irmãos e irmãs em muitas localidades diferentes, por exemplo, no nosso país. Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs que têm chegado a conclusões sobre a sua vida. Irmãos e irmãs que têm tido coragem de dar um basta, não quero mais. Chega disso, chega dessas oportunidades,
Chega de avançar aqui, chega de avançar ali. Não quero mais que isso. Há irmãos e irmãs, há famílias pagando o preço de reduzirem a sua condição social, tirando filhos de escolas mais caras, que se matam para mantê-los lá, e colocando filhos em outras escolas, por exemplo, e fazendo isso de uma maneira muito boa e saudável, porque é o que devem fazer. Do contrário, eles têm que trabalhar 12 horas por dia para poder pagar a escola cara do filho, e o seu coração vai embora. Perda imediata de serenidade espiritual. A mente e o coração se tornam impermeáveis para Deus, porque Satanás é tão ardiloso. Ele prega para nós a mentira de que nós somos super-homens, e nós somos uma coisinha tão frágil, que se nós nos ocuparmos com duas, três coisas, nós estamos impermeáveis para aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Nós temos que ser homens e mulheres de uma só coisa, como a Bíblia ensina. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, Davi. Uma coisa eu faço, deixo as coisas que para trás ficam e avanço para as que diante de mim estão, Paulo. E quanto a Maria, o que o Senhor disse, falando para Marta, se referindo a Maria: tua irmã escolheu a boa porção, e essa não lhe será tirada, porque para ti, Marta, uma só coisa era necessária, e tua irmã escolheu essa boa porção. Então, irmãos, nós não conseguiremos ser homens de duas coisas. Não se engane. Nós só podemos ser pessoas de uma coisa, as outras têm que gravitar em torno dela. Assim que tem que ser. Não funcionamos de outra maneira, porque Deus nos fez assim. Então, vamos para a oração de Isaías e vamos meditar um pouco nesse gemido do final do ministério de Isaías, um gemido pela visitação de Deus à sua casa. Isaías 63, vamos ler a partir do verso 7. Isaías 63, verso 7. Antes de lermos ainda, até o verso 14, nós temos a primeira metade da oração. 63, de 7 a 14. Nós vamos analisar esses versículos um a um, embora de forma mais panorâmica, mas vamos fazê-lo um a um. E nós vamos ver que são 8 versículos, né, de 7 a 14, 8 versículos de celebração. Depois do verso 15, esse verso marca a divisão, quando Isaías diz: atenta do céu e olha. Entrando pelo capítulo 64, aí não há divisão nenhuma, esqueça aí, para efeito de estudo aqui nosso, né? Essa divisão do número 64 aí, porque simplesmente o texto segue de uma forma contínua até o verso 12. Então você vê que a maior parte da oração é o gemido de Isaías, é o clamor de Isaías. Então aí está, primeiro então, a divisão. Agora vamos estudá-la um pouco juntos então. O que Isaías tem para celebrar? Como nós falamos, ele não irá gemer diante de Deus de um modo desesperado e sem expectativa. Ele é um profeta de Deus, ele tem visão de Deus, ele conhece a Deus, ele toca as cargas do coração de Deus, não é um ignorante. Então ele tem muito a celebrar nesse seu gemido, digamos assim. E vamos ver então o que ele celebra. Vamos ler Isaías 63, 7. É então uma oração por visitação, não se esqueça. E ele começa assim: celebrarei. Está vendo? E o que ele celebra? Celebrarei as benignidades do Senhor, os seus atos gloriosos. Claro que Isaías está pensando em toda a história de Deus com o seu povo. Lá no seu povo preservado na terra de Gósen, o seu povo na escravidão do Egito também preservado, o seu povo libertado por Moisés, o pastor de Israel, que Deus levantou. Atos gloriosos, Isaías está celebrando. Ele está dizendo: nós realmente somos o povo da tua aliança. Então, benignidades, atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu,
e a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Agora, alguns aspectos mais dessa celebração. Vamos lá, seguindo. Verso 8. Porque ele dizia, esse ele é Deus, claro, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou Salvador. Então quero sugerir para você aqui, nos versos 7 e 8, Isaías está celebrando a redenção, benignidades, atos gloriosos que já destacamos, está vendo lá no início do verso 7? Então o que Isaías celebra é redenção. Os irmãos estão vendo que é a mesma história conosco, a mesma experiência nossa. Nós nos reunimos, nós celebramos, nós estamos sobre a base do Deus da aliança que realizou redenção e estabeleceu uma aliança conosco eterna, irrevogável, incondicional, que nos fez realmente povo seu. Celebração da redenção. Agora, preste atenção aqui. Deixa-me dar para você uma outra tradução desse termo, filhos que não mentirão. Se você tem a edição revista atualizada, é isso que você está lendo aí. A palavra no texto original é filhos que não me serão desleais. Por que estamos destacando isso? Porque, irmão, Isaías celebrando o Deus Redentor, ele está dizendo que esse Deus Redentor tem expectativas com relação ao povo que ele redimiu. Então, eles são meu povo, filhos que não serão desleais. Agora pergunta, foram ou não foram desleais? Foram. A tal ponto que quando o verbo encarnado se manifesta, 800 anos depois de Isaías, João vai dizer, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas qual era a expectativa do Redentor? Filhos que não me serão desleais. Irmão, mais uma vez é maravilhoso vermos a relação de Deus com o seu povo. Não é em nada uma relação automática, como temos enfatizado tanto. Não é em nada uma relação em que Deus faz, Deus faz, Deus faz, e nós somos os bonecos manipulados pela soberania de Deus. Não. O Redentor, ao nos redimir, ele tem expectativas do seu coração. Ele tem expectativa que nós respondamos, que nós avancemos, que nós acolhamos suas palavras no nosso coração, que nós permitamos que o zeloso Espírito Santo realize a obra de santificação em nós. Nós não podemos realizá-la, mas nós somos responsáveis por desejá-la, por abrir portas, por responder ao santificador, ao Espírito Santo. Santificação não é automática. Do contrário, todos seríamos santos. Não haveria nenhum cristão mundano e nenhum cristão carnal. Filhos que não me serão desleais. É um lindo verso, por causa do sentimento de expectativa do Redentor. Irmão, em nada o nosso Deus mudou. Quando Ele nos redimiu pelo precioso sangue de Cristo, Ele continua tendo expectativas sobre o seu povo no século 21, no ano 2020. Filhos que não me serão desleais. Essa é a sua expectativa, para que a sua casa se encha de glória, para que Ele cumpra o propósito pelo qual Ele estabeleceu a casa. Vamos avançar. Verso 9. Se no verso 8 nós temos 7 e 8, uma celebração pela redenção e a designação então dessa expectativa de Deus, olha o 9, que verso maravilhoso. Celebração da compaixão. Redenção primeiro, compaixão em seguida. E olha que compaixão. Em toda a angústia deles, foi Ele angustiado. Não é maravilhoso, irmão? Será que o nosso Senhor Jesus hoje, vamos trazer sempre para a linguagem do Novo Testamento, o nosso Senhor que se assenta no trono, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, Ele se assenta impassível? Ele não se angustia pelo seu povo? Quando Ele vê o seu povo como uma noiva assentada em um monte de lixo, Ele não se angustia? Ele é impassível? Para Ele não importa? Ele cruza os seus braços soberanos e diz, tudo vai dar certo, eu já consumei minha obra. Ele não geme? Sim, amados irmãos.
E é por causa do gemido dele que o Espírito geme em nós. Você sabe que nós temos 2 paráclitos, não é? Segundo a Bíblia. Nós temos um paráclito no trono, o nosso Senhor Jesus, segundo João nos diz, né? Temos um advogado, paráclito, 1 João 2, junto ao Pai. Quem é esse paráclito? Jesus Cristo, o justo. Um paráclito já é bom, não é? Nós temos 2, irmão. Um está diante de Deus e vive para interceder por nós. O outro veio morar em nós, o Espírito Santo. E o que ele veio fazer em nós? Ele veio morar em nós para que tudo aquilo que o bendito Filho realizou na cruz do Calvário seja verdade na nossa experiência. Não sejam teorias, conhecimentos, doutrinas, teologia sistemática, mas sejam realidades experimentais em nós. Por isso ele veio morar em nós. Então, verso 9, Isaías celebra compaixão e diz em toda a angústia deles, e olha como esse povo foi angustiado, o povo da aliança de Israel, e como o povo de Deus tem sido angustiado nesses 2000 anos de história da igreja. E em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Ah, se não fosse assim! Cada movimento de Deus em direção à sua igreja nesses 2000 anos, literalmente foi um salvamento. A igreja teria morrido no berço se o nosso Deus não tivesse agido da maneira como agiu. Teria morrido no 1º século, não é? Em toda a angústia deles, ele foi angustiado, e o anjo da sua presença o salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, os tomou, os conduziu todos os dias da antiguidade. Verso 10, mais uma celebração. E agora Isaías está celebrando a disciplina de Deus. Olha que maravilha, irmão. Celebra a redenção, celebra a compaixão, celebra disciplina. Mas eles foram rebeldes, e essa também não é a história da igreja, e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Para quê? Matá-los, destruí-los, terminá-los? Não, discipliná-los. Então Isaías está celebrando algo que, palavra, não é? Que muitas vezes entra aí atravessada no nosso ouvido, e não deveria ser assim. Isaías está como que adorando a Deus e dizendo: tu és realmente um pai que disciplina os seus filhinhos. Hebreus 12 é o grande capítulo sobre isso. Não são bastardos, são filhos, por isso são açoitados, por isso o pai os entristece, por isso o pai os encurrala. A palavra que é usada em Hebreus 12 para correção, no texto original, ela é melhor que correção, ela é mais ampla. Que filho há quem o pai não corrige? Na verdade a palavra ali é educa, porque educar não é só corrigir. Educar tem um sentido negativo, coloquemos assim, do corrigir, o que precisa ser corrigido, mas educar tem principalmente um sentido positivo, é instruir, é ensinar, não é? Então quando o pai educa os seus filhos pela disciplina descrita em Hebreus 12, o que ele está fazendo? Ele está instruindo, ele está ensinando e ele está corrigindo. Para quê? Hebreus 12:10 vai dizer: para que sejamos participantes da sua santidade. Para que Deus tenha uma casa na terra. Glória. Então, celebrando a disciplina de Deus. Olha o verso 11. Então, o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés. Graças a Deus por essa fiel disciplina. Ah, irmão, se a vara de Deus não encostasse em nossas vidas, a nossa memória nunca seria aguçada para Ele, para os seus interesses, para as suas coisas. Não é assim naturalmente, não é? Por que nós usamos, de modo geral, a vara, né? Seja o que isso signifique, nos nossos filhos? Quando nós colocamos a vara naquele lugar adequado, que nós conhecemos qual é o resultado que nós temos? O resultado é aqui. A memória é despertada, não é? Olha, se lembra, isso não está correto. Se lembra, você não deve fazer isso. Então quando o Senhor disciplinou o seu povo, então o povo se lembrou dos dias antigos.
Esse é um dos resultados mais lindos da disciplina de Deus. Chama o nosso coração de volta para o que Ele é, para os seus interesses, propósitos. Então se lembraram dos dias antigos de Moisés. E disse, quem disse? O povo. O que o povo disse? Olhe por favor, irmão. Onde está? Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Esse aqui é Moisés, esse pastor do seu rebanho. Mas a pergunta deles não é onde está Moisés. Eles sabiam onde estava Moisés. Moisés estava com o Senhor, não é? A pergunta é onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Fez subir Moisés do mar quando o mar se abriu para o povo então passar, né? Então a pergunta é: onde está o Senhor? E ela é repetida outra vez na sequência do verso 11. Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Então qual é a pergunta aqui? O que a disciplina de Deus levou aquele povo a perguntar? Onde está o Senhor? Agora, irmão, para podermos seguir e com a ajuda do Senhor completarmos aqui nossa carga para essa noite, então vou só citar para você Jeremias 2. Se você ler Jeremias 2, é um dos capítulos mais tocantes dos profetas, sem dúvida. Do livro de Jeremias é o mais tocante, Jeremias 2. Quando o noivo celestial está falando da sua relação com a sua noiva e ele coloca algumas coisas românticas, poéticas. Ele diz assim: eu me lembro de ti. Agora era um povo extraviado, infiel, que abandonou a Deus. Mas ele não abandonou o seu povo. É o seu povo que o abandona, ele não abandona o seu povo. Eu me lembro de ti quando eras noiva, e de como tu me seguias pelo deserto, por uma terra que não se semeia. Ah, irmão, memória de amor. Onde há amor, há memória. Então Jeremias continua dizendo assim: então Israel era consagrado. Então Israel era consagrado ao Senhor, e eram as primícias dele. Todos aqueles que pelejavam contra ele eram julgados. A ira de Deus vinha sobre eles. E se você continuar a ler Jeremias 2, quando você chega no verso 5, ele vai dizer por que o povo caiu, por que eles foram infiéis. E aí você vai ver a mesma expressão que nós estamos lendo em Isaías duas vezes. Isaías, aí, capítulo 63, verso 11. Onde está? Onde está? Duas vezes. Você vai ver duas vezes em Jeremias 2. No verso 5, onde está o Senhor? É dito: meu povo não perguntou onde está o Senhor. Então na sequência do capítulo, você vai ver ali embaixo no verso 9, verso 8. A primeira no verso 6 de Jeremias 2. E sem perguntarem onde está o Senhor. E a segunda vez no verso 8. Torna a situação mais grave ainda, porque diz: os sacerdotes não disseram ou não perguntaram onde está o Senhor. E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizaram por Baal. Ou seja, o Senhor imputa a responsabilidade maior aos anciãos, dizendo: eles que deveriam ser ovelhas guias para o meu povo, eles que deveriam ensinar a palavra, sacerdotes, eles eram os mestres do Velho Testamento. Eles não perguntaram onde está o Senhor. Irmão, essa pergunta é muito penetrante, porque nós fomos educados em atividades cristãs, no que chamamos de atividades para Deus, principalmente os que aqui nasceram em lares cristãos, educados em atividades cristãs. E nós temos que ser tão cuidadosos nesses assuntos, porque mais uma vez, irmão, a presença de Deus no meio do seu povo não é automática. Então se nós não perguntarmos onde está o Senhor, no ministério da palavra, onde está o Senhor, na nossa relação uns com os outros, onde está o Senhor? Porque podemos nos relacionar por muitos motivos, irmão. Porque gostamos, porque temos a amizade de tantos anos, não é? Um bom ambiente social, e aí não mexemos com ninguém. Não mexemos com ninguém. Admoestar, nem pensar, essa palavra não tem no nosso vocabulário. Porque se você admoestar, você perde o amigo, não é? Como se chama isso? Isso chama grupo social.
não se chama casa de Deus. Porque na casa de Deus, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Não amanhã. Não precisa orar 2 meses para você falar com seu irmão, não. Se o Senhor trouxe carga no seu coração, um peso, um fardo por algo que você possa estar vendo, você pode estar errado, mas você pode estar certo. Se o Senhor trouxe uma carga no teu coração, vá ao seu irmão. Diga: irmão, observe isso, observe aquilo, leve diante do Senhor. Sabe, irmão, nós temos um temor humano avassalador. Mais que isso, nós temos um amor próprio avassalador. Então nós não queremos que o outro nos entenda mal, ache que nós somos policial da vida dos outros, né? O que você tem com isso? Cuide da sua casa, não é? Ah, irmão, isso não é a igreja de Deus. Exortai-vos cada dia durante o tempo que se chama hoje, porque amanhã o Senhor pertence, nosso Senhor está às portas, para que ninguém seja endurecido. E quando o nosso irmão se endurece, como que nós ficamos? Como nós temos que constatar, ele foi embora, ele caiu, a consciência dele não responde mais, como a Bíblia também nos diz que ocorre. Homens que têm cauterizado a própria consciência, não é? O que nós vamos fazer? Só lamentar. Nós nos omitimos e aquele irmão se extraviou. Hebreus 10: admoestando-nos uns aos outros. Não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos a admoestação. Tanto mais, não é menos, é mais, quanto vedes que o dia está se aproximando. Você sabe que está, você crê que está, então as nossas admoestações deveriam crescer. Então, amado irmão, onde está o Senhor? É a pergunta para as assembleias de Deus na terra. Há tanto serviço da palavra onde o Senhor não está. É entretenimento, é curiosidade, é especulação, é história que não acaba mais, doutrinas para lá, doutrinas para cá, pontos de vista, escolas teológicas, linhas de pensamento, uma infinidade de quinquilharia. A pergunta para nós é: onde está o Senhor? Porque o que o Senhor deseja resgatar na nossa vida é devoção. Porque nós não permaneceremos de pé na vinda do Senhor, ou até que Ele venha, sem devoção. Ou achamos que o nosso coração é incorruptível, irmão, que nós não podemos ser mundanizados, que o mundo não pode mais nos atrair. Uma vez um irmão compartilhando algo sobre família, casamento, então tocou-se no assunto adultério. O que interessa aqui é o princípio que eu quero colocar para você pensar e meditar diante do Senhor. Olha o que esse irmão diz, que coisa maravilhosa. Quando você estiver exposto a uma situação de possível adultério, você será vencido pela pessoa que for mais importante para você. Compreendeu? Aí você diz: a pessoa mais importante para mim é a minha esposa. Não se engane não, irmão. É aí que você pode tropeçar. Ou vice-versa. A pessoa mais importante para mim é meu marido. Não se engane. Se a pessoa mais importante para você não for o Senhor, ninguém te fará fiel. Ninguém é capaz de te guardar. Agora, você está vendo o princípio aí? Se a pessoa mais importante para nós é Ele, nós seremos guardados de infidelidades a Ele. Em todos os níveis. Todos os níveis. Então, onde está o Senhor? Verso 11. Verso 12. Aquele cujo braço glorioso Ele fez andar à mão direita de Moisés, que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno. Olha que coisa linda, amado irmão. Queria chamar a atenção para você no verso 12, para a expressão nome eterno. Localize aí, por favor.
E no verso 14, parte final, para a expressão nome glorioso. Localizou os dois? Então me permita explicá-lo assim. Todas as ações de Deus em direção ao seu povo é para criar para si um nome eterno. Porque o seu nome é o que é. Então todas as atividades de Deus em direção ao seu povo, cuidando, libertando, atos gloriosos, como nós já lemos aí no texto, é para criar para si um nome eterno, porque Ele é quem é. Quem abre água de mar vermelho? Só aquele que tem um nome eterno. Isso é uma coisa. Mas qual é a outra coisa? A outra coisa é, por que Ele opera os atos gloriosos? Porque Ele abriu o mar para o seu povo passar, não apenas para criar, ou criando, como diz aí, para si um nome eterno, mas qual é o propósito dele ter feito isso? Vamos ler, verso 13. Aquele que os guiou pelos abismos, como um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram, como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Sabe que os irmãos estão entendendo? Todas as ações de Deus têm como fundamento esse seu nome eterno. Por isso Ele age como age, porque Ele é quem é. Mas qual é o propósito das suas atividades? É criar para si um nome glorioso. Irmãos, um nome eterno, nosso Deus sempre tem, porque Ele é quem é. Mas um nome glorioso, no que concerne a experiência da igreja, Ele nem sempre tem. Quando o templo foi destruído e o povo levado cativo para 70 anos na Babilônia, como Daniel tinha que orar? Ele tinha que orar ao Deus dos céus. Você não vai encontrar em Daniel Deus dos céus e da terra, como diziam os outros profetas, porque ele não tinha mais um centro de glória na terra. Então sim, o seu nome é um nome eterno, mas será que Ele tem um nome glorioso? Tudo que Ele faz é para que Ele tenha um nome glorioso. E agora, por favor, deixe-me ilustrar isso para você, irmão. Deixe seu capítulo sempre marcado aí, Isaías, estaremos voltando a ele. Abra Êxodo 15, por favor. Êxodo 15, somente 3 versículos vamos ler. Cântico de Moisés, imediatamente depois que os egípcios pereceram no Mar Vermelho. Cântico de Moisés em Êxodo 15, o primeiro deles, né? O segundo está em Deuteronômio 32. Quando Moisés canta o cântico da redenção, essa é a nota desse cântico, olhe como ele termina o cântico da redenção. Esse é o ponto que vamos destacar aqui, comentando Isaías. O nome eterno que abriu as águas do mar para criar para si um nome glorioso. Propósito. Então olhe lá, vamos ver o verso 16 de Êxodo 15. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste, redenção. Agora escute, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança. E agora olha, irmão, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. Quanto amo a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Ou seja, qual era o propósito da redenção? Qual era o propósito desse nome eterno ter aberto o Mar Vermelho e ter adquirido esse povo, na linguagem do verso 16? É apenas que esse povo fosse libertado e que o mar fosse aberto? Não. Qual era o propósito? Criar para si um nome glorioso. Como? Onde? No monte da tua herança e no lugar que aparelhaste, Senhor, para a tua habitação. Monte Moriá, o monte do templo, onde seria erguida a casa de Deus. E então, verso 18, e o Senhor reinará por todos sempre. Monte Sião. Verso 17, Monte Moriá. Verso 18, Monte Sião. Nós sabemos que só foi alcançado nos dias de Davi, não é?
Então, porque o Senhor abriu o mar, criando para si um nome eterno, para que ele tivesse um nome glorioso. Onde estava o coração de Deus? Onde estava a intenção de Deus? Onde estava a meta de Deus? A casa, o lugar que aparelhaste para a tua habitação. Não é maravilhoso, amado irmão? Então voltemos a Isaías, verso 15, agora entramos no gemido. Que o Senhor nos ajude, amado irmão, que pelo Espírito Santo nós possamos, pela graça de Deus, gemer junto com Isaías. Não apenas aqui ouvindo a palavra, mas que o Senhor crave esses gemidos no nosso coração, porque é isso que nós carecemos na vida da igreja nos nossos dias. Então, verso 15: atenta do céu e olha. Aqui já queria fazer uma parada com você, também só citando, para você meditar depois. Salmo 80. O Salmo 80 é um salmo de Asaf, é um testemunho de Asaf. E aquele salmo também é um gemido, e é um gemido por restauração da glória de Deus, do testemunho de Deus. 3 vezes no Salmo 80 você vai ver a seguinte expressão: versos 3, 7 e 19 do Salmo 80. E o verso é o seguinte: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. A última menção dessa expressão no Salmo 80 é o verso 19. Se você ler o 18, se é que você abriu aí, Salmo 80, 18, há uma frase também impressionante. Se o Senhor, o clamor de Asaf é o seguinte: se o Senhor, pela sua misericórdia, voltar a mostrar o seu rosto para o seu povo, 2 coisas acontecerão. Primeiro, o seu povo será restaurado. Restaura-nos pela luz do teu rosto, faz resplandecer o teu rosto, e seremos salvos. Não há nada que possa restaurar o vigor do povo de Deus que não seja uma visão renovada da face do Senhor Jesus. Nada, nada, nada. Por isso, amados irmãos, o nosso primeiro clamor como igreja, particularmente quando estivermos juntos reunidos: abre os céus para nós, Senhor. É assim, vamos chegar lá que o capítulo 64 começa. Se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem da tua presença. Amado irmão, esqueça qualquer subterfúgio, qualquer técnica, estratégia, mecanismo, projeto. Não há nada que possa renovar cristãos cansados que não seja uma visão renovada da face gloriosa do Senhor Jesus. O Verbo inesgotável, o Senhor dos Senhores, nosso Jesus, o Cristo de Deus, suas glórias, riquezas, belezas. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Não somos transformados por nada mais que não seja a visão da face do Senhor. Então, estamos entrando na segunda sessão, o gemido. E o primeiro gemido, então, qual é? Você vê que o profeta realmente conhece Deus? O profeta conhece o caminho da restauração de Deus. Qual é o caminho da restauração de Deus? Vamos tentar fazer isso ou aquilo com o povo, vamos mudar o caminho, vamos mudar a estratégia, o conceito, o método. Não. Isaías diz: atenta do céu e olha. E sabe o que diz o Salmo 80, 14? Ó Deus dos exércitos, nós te rogamos, palavras de Asaf, olha do céu, vê e visita esta vinha. Olha do céu, mesma palavra de Isaías, é a de Asaf. Olha do céu e vê a nossa condição, vê que nós estamos batendo cabeça, vê que os anos estão passando e nós não estamos avançando. Vê os nossos casamentos, vê nossas famílias, vê os nossos relacionamentos, vê o ministério da palavra, vê o impacto que nós temos tido na nossa cidade. Nós não estamos avançando. Atenta, olha do céu, vê e visita essa vinha. Essa oração de Isaías, amado irmão, junto com Asaf. O que nós carecemos nos nossos dias? Irmão, continuemos pleiteando com o Senhor, que
que por sua misericórdia e fidelidade para com seu nome, junto ao seu povo, Ele abra os céus para nós, para que nós vejamos Jesus de maneira nova, viva, fresca. E o que acontecerá conosco é que os nossos corações serão todos renovados em amor, paixão, devoção, alegria. Já que falamos de alegria, deixe-me dizer uma coisa, irmão, para as famílias aqui. Nossos filhos, particularmente aqueles que estão criando filhos, nós agora estamos ajudando a criar netos na nossa medida, né? Há uma coisa aqui fundamental para nós. Se os nossos filhos não puderem ver alegria genuína nos nossos corações em Deus, eles não serão impactados por nada. Não serão impactados porque nós temos Bíblia debaixo do braço, vamos no púlpito, estudamos, pregamos para os irmãos, visitamos. Não. Nós temos uma leva de filhos de pastores extraviados. Porque o que impacta a vida dos filhos é genuinidade. E a alegria do Senhor é a marca de pais e mães que impacta filhos. Que eles não viveram uma religião, que eles não tinham uma filosofia de vida, que eles não são adeptos de uma ideologia cristã, mas que eles têm gozo no Senhor. Por isso, irmão, segundo a Bíblia, segundo entendo o Novo Testamento, a alegria cristã não é uma virtude, um dom do Espírito Santo. A alegria cristã é marca de maturidade espiritual. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses, que é a grande carta sobre alegria, você sabe, ele vai dizer: eu aprendi. Isso significa maturidade. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso eu vos digo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Que maravilha, irmão. Quando pais cristãos sabem que os seus filhos foram impactados, porque eles têm alegria em Deus, nas coisas de Deus, na casa de Deus, na palavra de Deus. Salmo 43. Então eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Davi. Amados irmãos, a oração de Isaías o gemido de Isaías é para que o Senhor abra o céu, mostre de novo o seu rosto, faze resplandecer o teu rosto, para que nós sejamos salvos. Nas nossas necessidades, procrastinações, dúvidas, não é? Temores, ansiedades, não é? Atenta do céu e olha. Então nós estávamos falando sobre o verso 18, que eu ainda não citei, do Salmo 80. Sabe o que ele diz lá? Escute, por favor, mesmo que você não precise abrir sua Bíblia agora. E assim não viraremos as costas para ti. Que lindo, irmão. Nós temos uma capacidade horrível de virarmos as costas para Deus, não é? E virarmos a face para tantas coisas. O que pode nos guardar disso? Faze resplandecer o teu rosto, e seremos salvos, e não viraremos as costas para ti. Algumas versões traduzem: não mais nos apartaremos de ti. Qual o segredo? É esse mesmo de Isaías. Ele conhece Deus, atenta do céu e olha. Então, seguindo o verso 15: olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e tuas obras poderosas? A ternura do teu coração, as tuas misericórdias se detêm para comigo. Deixa eu traduzir de uma outra forma para você o texto original. A expressão a ternura do teu coração, que você está vendo aí, você pode traduzir do hebraico assim: o movimento das tuas entranhas. E na Bíblia sempre entranhas fala de compaixão. Quando Zacarias canta aquele cântico diante da promessa, diante do nascimento de João Batista, cumprindo a promessa de Deus,
ele vai dizer assim: graças a Deus, porque nos visitou o sol nascente das alturas, graças à a entranhável misericórdia do nosso Deus. Então essa palavra aqui, Isaías está gemendo pelas entranhas de Deus. Compreende? Onde estão, ele vai dizer, o arruído é barulho, seriam as entranhas se movendo. Isso fala de amor, paixão, compaixão. Ele pergunta: onde está, Senhor? Onde estão, Senhor? Onde está, Senhor, o arruído das tuas entranhas? As tuas misericórdias se detêm para comigo, mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, porque Abraão viveu pela fé, e esse povo estava adulterado. Então ele diz: Abraão já não nos conhece, Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Verso 17: ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Não parece estranho, irmão? Parece que tudo que um pai quer é amolecer o coração do seu filho. Como que Isaías está dizendo que o pai endureceu o coração do seu filho Israel, ou do seu povo, não é? Amado irmão, há uma lição solene aqui. Sim, algumas vezes o Senhor mesmo atua endurecendo nossos corações, para que então sigamos da maneira que determinamos seguir, até que chegamos à conclusão do que significa aquilo para nós. Compreende? Como o pai dando cordas para o seu filho. Você quer, eu tenho falado, você não tem ouvido, eu tenho refalado, você não tem ouvido, então vá. Na linguagem de Isaías é: endureces o nosso coração, permites que nós nos desgarremos. Não há outra maneira, porque o nosso Deus não é um manipulador. Ele não está tratando com marionetes, mas com pessoas criadas à sua imagem e à sua semelhança, que tem vontade, resposta, responsabilidade. Então ele pergunta: por que nos endureces para que te não temamos? E aqui temos de novo essa palavrinha linda que nós dissemos que no Salmo 80 ela ocorre também. Aí no verso 17, veja: volta, volta, volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Sabe, irmão, às vezes o Senhor volta a visitar o seu povo por amor de 2 ou 3 servos. Volta por amor dos teus servos e da tribo da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Olha, irmão, até aqui, deixa-me fazer um destaque mais para você. Olhe a oração de Isaías. Ela está toda centrada no nome de Deus e em quem Deus é. Não tem aqui o meu, o meu, o meu. Tem somente o teu. Você tem notado? Olha no verso 15, onde começa o clamor. De novo, volte lá rapidamente. Tua santa e gloriosa habitação. Logo em seguida, teu zelo, tuas obras poderosas, a ternura do teu coração, as tuas misericórdias. Verso 17. Porque nos fazes desviar dos teus caminhos. No final do verso ainda: os teus servos, a tua herança. Não há nada de egocêntrico nessa oração. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Aí está a carga de Isaías, irmão. E aí está o gemido de Isaías. É o teu santuário o foco. Quanto amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Essa é a carga de Isaías. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste. Perda óbvia do governo, da liderança. Na linguagem do Novo Testamento, do Espírito Santo. Ainda na mesma linguagem, o encabeçamento de Cristo. Essas coisas deixarem de ser fraseologia para nós
e passarem a ser realidade. O Senhor tem encabeçado a assembleia na qual nós nos reunimos. O Espírito Santo tem encontrado o caminho de verdadeira liderança. Então nós vamos ser aqueles que cuidam, que servem, que admoestam, que exortam, que pelejam, que abrem a boca e não tocam flauta para os outros dançarem. Não é? Graças a Deus, irmão. Graças a Deus pela palavra profética da Bíblia e daqueles que amam o Senhor. Como nós carecemos dela. Não é por menos que Pedro diz que ela é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Sem palavra profética, a igreja já teria perecido. E então, olha a primeira palavra do capítulo 64. É um ó. Em outras ocasiões já comentei com os irmãos que Spurgeon, famoso Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, um servo apaixonado por Jesus. Quando ele estava pregando em Londres, um advogado ia sempre ouvi-lo. Ele, até onde se sabe, nunca creu no Senhor. Ele ia ouvir Spurgeon por causa da oratória. E perguntaram para ele: você veio aqui tantas vezes ouvir Spurgeon e você nunca respondeu a um apelo para receber o Senhor. Por que você vem aqui? E esse homem disse assim: porque ninguém fala ó como esse homem. Porque Spurgeon, irmão, quando estava pregando o Evangelho, ele não via ninguém à frente dele. Ele só via os céus abertos e o rosto do crucificado. Amém. Ninguém diz ó como esse homem. O que significa esse ó? Espanto, admiração, paixão, assombro por quem é o nosso Senhor Jesus. E aqui está Isaías dizendo ó. E qual é o gemido de Isaías? Ó, se fendesses os céus e descesses. E não é também o nosso? O que nós estamos aguardando? Ó, se fendesses os céus nessa noite e nos interrompesse. E nós ouvíssemos aquela voz: bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Ó, se fendesses os céus e descesses. Se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas. Amados irmãos, Paulo escreve em Romanos no capítulo 12 assim: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não deixe o serviço ao Senhor ser para você algo que te delegaram, que pediram para você fazer, que você está acostumado, que é necessário que você faça. Afinal de contas, você tem responsabilidade. Todo serviço que você estiver fazendo ao Senhor, faça com o coração fervendo. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem na tua presença, como o fogo faz ferver a água. Que linda expressão! Como nós precisamos clamar e gemer diante do Senhor para que isso aconteça. Senhor, nesse pequenino grupo de comunhão onde nós nos reunimos, Senhor, por tua fidelidade, ferve os nossos corações. Queremos ferver de zelo, de amor, de paixão por Ti, só por Ti. Não precisamos de mais ensinos, não precisamos de mais doutrinas. Nosso entendimento está muito além da nossa realidade experimental. Então, para que a nossa realidade avance mais, até tudo que conhecemos já, nosso coração precisa ferver. Então, se fendesse os céus. Aí ele vai dizer, verso 2 ainda: para fazeres notório o teu nome. Isso se chama testemunho aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Sem dúvida, Isaías tem em mente o Monte Sinai.
quando o Senhor chamou Moisés, da maneira como chamou e falou como ele falou. Um animal que chegar no pé do monte será apedrejado, não é? O povo se sentiu aterrado e trêmulo, Hebreus vai dizer. Então Isaías está recordando disso. Deus e a sua palavra fez tremer o Sinai. Então ele está pedindo isso de novo. Irmãos, e outra pergunta para nós, ou a mesma pergunta: o que nós precisamos hoje? Que o Senhor sim abra os céus para nós e nos dê a sua linda, doce, viva, poderosa palavra, para que nós sejamos resgatados, renovados, refervidos, reaquecidos. E os montes tremeram na tua presença. Verso 4. Maravilhoso verso que Paulo cita em 1 Coríntios 2. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Espera como? De braço cruzado? Não, irmão. Não é espera passiva, irmão. Espera passiva é indolência. Não é espera. Não vamos confundir as coisas. É espera ativa. Quantos de nós estão orando, gemendo e esperando pela visitação do Senhor? Isso é espera. O contrário disso é indolência. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça. Verso 5. Daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado, e havemos de ser salvos. Mas todos nós, sabe o que significa esse todos nós? A oração de Isaías é uma oração corporativa, assim como a de Daniel no capítulo 9. A ti compete a justiça, e a nós, Daniel está se incluindo um homem santo, um profeta de Deus, que não se contaminou com as iguarias da Babilônia, mas ele se inclui. Claro, ele vai dizer: nós pecamos. Ó Senhor, ouve-nos, atende e age. Daniel 9. E Isaías a mesma coisa. Todos nós somos como o imundo, e as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós, mais uma vez, murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já não há quem invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Irmão, deixem parar aqui um pouquinho. Isaías clama nos versos 1 a 4, você viu, pela presença do Senhor. Vamos retomar essa nota. Vá seguindo, por favor. Final do verso 1 do capítulo 64. Tua presença. Está vendo? Os montes tremessem da tua presença. Final do verso 2. As nações tremessem da tua presença. Final do verso 3. E os montes tremeram à tua presença. Então não há dúvida nenhuma pelo que Isaías está gemendo. Ele está gemendo pela presença do Senhor de novo no meio do seu povo, porque o Senhor está ausente do seu povo, em função das suas infidelidades. Agora, eu gostaria de colocar para nós 3 exames aqui, nessa questão da presença de Deus, nas assembleias do Senhor dos nossos dias. Quais são as expressões de que a presença do Senhor tem estado entre nós? E eu gostaria de sugerir, apenas sugerir, na minha meditação nesse texto, para você, 3 elementos que vão nos assegurar da presença do Senhor, para que isso não seja algo etéreo, irmão, platônico, né? A presença do Senhor, algo amorfo. Não, a presença do Senhor tem expressão. Então, quais seriam, de acordo com esse texto, expressões da presença do Senhor entre nós? Então eu queria sugerir para os irmãos, número 1, olha ali o verso 15, rapidamente volte a ele. A expressão que já examinamos: a ternura do teu coração. A presença do Senhor é realidade entre nós se nós estamos conhecendo qual é o seu coração.
Qual é o coração do Senhor com relação a nós? Que demandas Ele tem? Do que e em que Ele nos tem reprovado? Em que aspectos Ele nos tem pedido para avançar? Quais coisas Ele nos tem pedido para desligar, por exemplo? Então nós conhecemos o coração do Senhor. Se isso é verdade, então nós estamos gozando da presença do Senhor. Número 1, conhecer o seu coração. Agora, número 2, verso 7, onde estávamos, do capítulo 64. Olha lá. Não há ninguém que invoque teu nome, que se desperte, que te detenha, porque escondes de nós o teu rosto. Aí está a segunda expressão. Então, primeiro, conhecer o seu coração, com tudo o que nós já falamos que isso significa. Segundo, ver teu rosto, que também já falamos o que significa. Quando nós ouvimos a palavra, nós não estamos nos enchendo de doutrinas. Nós estamos, pela graça de Deus, vendo mais, algo mais, vislumbres da face gloriosa de nosso Senhor. E estamos sendo transformados por causa dessa contemplação. Então, irmãos, ver o rosto do Senhor é uma das marcas essenciais para uma assembleia saudável. Sabe, irmão, nós podemos reunir e ver o rosto de muita gente. Podemos ver muita coisa, mas não vemos o rosto do nosso Senhor. Terceira evidência da presença do Senhor entre nós. Verso 8, vamos seguir aí, desse capítulo mesmo, 64. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu o oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então eu gostaria que você reunisse aí essas 3 coisas para meditar. Presença, presença, presença. 3 vezes nos clamores de Isaías. Quais são as expressões da presença do Senhor no meio do seu povo? Número 1, o arruído das suas entranhas, a ternura do seu coração. Conhecemos as demandas, o que toca o coração do Senhor quanto a nós na nossa hora atual. Número 1. Segundo, estamos, pela graça de Deus, contemplando como por espelho a glória do Senhor, seu rosto. E por causa dessa contemplação nós estamos sendo transformados. Terceiro, nós estamos experimentando a condução das suas mãos. Liderança do Espírito Santo. Do contrário, os movimentos são nossos, as coisas são nossas, as atividades são nossas. Então, coração, rosto e mãos. Vamos terminar. Versos 9 a 12, e concluímos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha. E esse olha, mais uma vez, reflete também, é paralelo ao clamor de Asaf, no Salmo 80. Olha do céu, vê e visita essa vinha. Então aqui Isaías também, olha, pois nós te pedimos, olha pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso em que nossos pais te louvavam foi queimado a fogo, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre estas calamidades? Irmão, se isso não é um gemido, não sabemos o que é um gemido. Conter-te-ias tu, é um profeta e conhece o coração do Senhor. Então ele está apelando para o coração do Senhor e dizendo: conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades. Eu gostaria de terminar, irmão, com essas calamidades. E eu gostaria de nominá-las, para que o Senhor nos ajude a aplicar na nossa história neotestamentária, a história das nossas assembleias no Senhor. Então, vamos lá ver quais são esses 5 profundos clamores. Olha lá o primeiro, verso 9 e 10. O primeiro é: o teu povo e as tuas santas cidades. Final do verso 9, teu povo. E o início do verso 10, as tuas santas cidades. Na linguagem do Novo Testamento, como nós podemos chamar isso? As tuas santas assembleias. Não é? O lugar do testemunho do Senhor. Tuas santas cidades, teu povo.
tuas santas assembleias. Ainda, tua santa comunhão. Sabe o que é dito delas? Leia aí. Tornaram-se em deserto. Irmão, se o Senhor não visitar o seu povo, se nós não seguirmos conhecendo seu coração, vendo o seu rosto, experimentando a condução das suas mãos, como já falamos, nós iremos perder a nossa vitalidade espiritual de tal forma que as santas assembleias e a santa comunhão se tornará árida. E continuaremos fazendo as coisas porque somos religiosos, mas nós perdemos o frescor e o vigor da presença do Senhor. Deserto. Santas assembleias e santa comunhão, um deserto, número 1. Número 2, Sião em ermo. Irmão, o profeta não está jogando palavras ao vento, ele sabe muito bem o que ele está clamando. Agora ele deixou as santas cidades e falou sobre Sião. Por quê? Sião é o lugar do governo de Deus, o palácio de Davi. Então quando ele diz Sião é um ermo, o que ele está dizendo? Na linguagem do Novo Testamento, o teu povo perdeu o teu governo, a tua liderança. Sião está em ermo. Que nós nos examinemos, irmão. Número 2 então é esse. Número 3, ainda no verso 10. Agora ele fala de Jerusalém. E sempre na Bíblia, Jerusalém tem a ver com o nome do Senhor. A casa de Deus em Jerusalém tem a ver com a glória do Senhor. E Jerusalém, como cidade em si, tem a ver com o nome do Senhor. Jerusalém é o lugar onde o Senhor colocou o seu nome. Então o que é dito aqui de Jerusalém? Jerusalém está assolada, se referindo ao nome do Senhor. Número 4, nosso templo santo e glorioso, verso 11. Já falamos que templo sempre se refere à glória. Casa sempre está ligada à glória. Então quando Isaías diz o nosso templo santo, e veja, e glorioso, está vendo? Sempre templo e glória andam juntos, casa. O que aconteceu com esse templo santo e glorioso? Queimado a fogo. E por fim, irmão, no verso 11, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. E aqui, baseado no escopo maior do Velho Testamento, quero te sugerir o que Isaías está chamando de nossas coisas preciosas. Além do que ele já citou aí, tudo isso era precioso para eles, o templo, cidades, Sião e tudo que está aí. Havia duas coisas em especial, particularmente especiais, que na minha maneira de ver, Isaías tem no seu coração quando ele geme aí, quando ele diz nossas coisas preciosas, porque ele já isolou os outros itens aqui. Ele já falou do templo, ele já falou das santas cidades, ele já falou de Jerusalém, ele já falou de Sião, não é? Mas ele acrescenta, nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Então eu quero sugerir para os irmãos quais eram essas duas coisas preciosíssimas para o povo de Deus que eles perderam. Número 1, o sacerdócio. O sacerdócio se corrompeu. Como já lemos em Jeremias 2, os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Irmãos, aqueles que deviam expressar Deus para o povo, falar sua palavra, orientar o povo, edificar uma casa para Deus, eles estavam prostituídos. O precioso sacerdócio. Eles não tinham nem herança no meio de Israel. Quando Levi foi separado, o Senhor disse, eu sou a herança deles. Eles não terão porção e nem herança em Israel. Eu sou a sua herança. Sacerdócio, oh amado irmão. E nós nos nossos dias? Onde estão aqueles, isso vale para todos nós, que deveriam estar nos ajudando e nos ensinando os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, proclamando em vida e frescor a palavra de Deus. 70 anos de cativeiro, o povo estava gemendo na Babilônia. Quando foram para Jerusalém, Esdras toma a lei, se põe diante do povo, e o povo chorava, ouvindo as palavras do Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. Então essa é a primeira coisa preciosa, e a segunda está totalmente ligada a ela, que é exatamente a palavra do Senhor. Que você vê que Isaías não nominou aqui, não é? Ele não disse, onde está a tua palavra? Ele disse, nossas coisas preciosas.
Irmão, essas duas coisas eram as mais preciosas para o povo de Israel. Nem mesmo o templo santo de Deus seria preservado. Você está aí, a história está aí. E nós estamos vendo Isaías reforçando isso. Nem o templo santo e glorioso de Deus seria preservado se o sacerdócio não fosse preservado. Porque se o sacerdócio não fosse preservado, a palavra não seria preservada. E se a palavra não fosse preservada, tudo cairia em ruínas. Então ele diz, as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. E agora, queria que você abrisse comigo o livro de Apocalipse. Eu quero terminar com esse versículo, por favor, me suporte 2 minutos mais. Apocalipse, capítulo 18. Vamos concluir. Apenas 2 vezes no Novo Testamento, a palavra traduzida para morada, como ela é usada aqui, ocorre. Como ela é usada aqui em Apocalipse 18. Já vou mostrar onde ela está. Só 2 ocorrências. Há uma outra palavra no grego que também é traduzida para morada, habitação, mas não é esta aqui, que vou localizar para os irmãos, que somente aparece em Apocalipse 18 e Efésios 2. E com isso eu vou terminar. Para que fique claro para nós, irmão, que o Senhor mantenha essa nota nos nossos corações. Na vinda gloriosa do Senhor Jesus, nós veremos 2 moradas sendo manifestas, digamos assim, 2. A primeira, Apocalipse 18, diz assim, verso 1 e 2: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada. Aí está a palavra. Então essa palavra aparece somente aqui em Apocalipse e em Efésios 2, que nós vamos ter que ler para concluir daqui a pouco. Então, nós sabemos que Apocalipse 18 decreta o juízo da Babilônia apóstata. E é dito: ela se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero, de ave imunda e abominável, e decreta todo o juízo da Babilônia. Na manifestação da vinda do Senhor, haverá 2 realizações que têm a ver com o tema morada. Primeiro, ele vai definitivamente julgar a grande Babilônia, a morada de demônios, filosófica, ideológica, política e tudo que estamos vendo aí. Morada de demônios, não se engane. E essa voz será ouvida: caiu a grande Babilônia, aquela que é a morada de demônios. Quando isso ocorrerá? Na segunda vinda gloriosa do nosso Senhor. Mas, irmão, a mesma palavra vai ocorrer em Efésios 2, a mesma. E que contraste, irmão. Vamos lá, para concluirmos. Efésios 2 diz assim, Efésios capítulo 2, verso 20, vamos ler desde o verso 20. Edificados, verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para morada, habitação. Aí está a palavra, a única outra vez que ela ocorre. Edificados para a morada de Deus no Espírito. Quando é que essa realidade vai se consumar? Ela já iniciou há quase 2000 anos, na era apostólica. Mas quando ela vai terminar? Quando é que a igreja será plenamente essa morada de Deus no Espírito? Na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, esse assunto da morada de Deus, na consumação do propósito de Deus, nós veremos 2 realizações: a morada de Deus edificada para ser possuída pela plenitude de Deus, na linguagem de Efésios, habitação de Deus no Espírito.
e a outra morada, o covil de demônios, caiu. Irmão, que o nosso coração, com a ajuda do nosso Senhor, possa, assim como o coração de Isaías e de tantos outros profetas do Velho e do Novo Testamento, começar a gemer de novo pela casa de Deus. Porque, repetindo, estamos às portas do grande dia, em que a morada gloriosa será plenamente revelada, e o Senhor julgará a morada dos demônios. Então que o Senhor continue falando ao nosso coração e que haja um verdadeiro gemido no nosso homem interior, para que o Senhor edifique sua casa. Irmão, Ele não fará sem nós, não fará. De Deus nós somos cooperadores. Ele nos chamou para isso. Então que ouçamos melhor sua voz. Não há privilégio maior nesse universo do que sermos cooperadores da edificação do edifício eterno de Deus. Não há nada que se compare a isso. Tudo mais em nossas vidas tem que gravitar em torno disso. Que o Senhor nos ajude e siga falando ao nosso coração. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor levantou teus santos apóstolos e profetas nos tempos do Velho e do Novo Testamento. Te agradecemos, Senhor, porque eles gemeram e continuam gemendo junto com teu coração. Te suplicamos, Senhor, por tua fidelidade, que o Senhor não permita que esse gemido se apague e que nós sejamos calados pelas vozes do mundo, pela ambição de riquezas, deleites, prazeres, ocupações, atividades, interesses. Guarda-nos, Senhor. Queremos responder integralmente aos interesses do teu coração. Ó Senhor, nós te rogamos, encontra nesses dias corações que respondam a Ti. Queremos nos gastar e nos deixarmos gastar em prol de outras almas. Ajusta-nos, Senhor, alinha-nos com os teus interesses. Ó bendito Espírito Santo, geme em nós e através de nós, constrange-nos com os teus interesses. Assim nós te pedimos, Senhor, leva-nos com as tuas palavras no nosso coração e que elas tenham, Senhor, capacidade de operar em nós de tal maneira que nós sejamos mudados, advertidos. Suplicamos-te por tua misericórdia. Conter-te-ias tu diante destas calamidades? Socorre-nos, Senhor. Venha ao nosso encontro, mostra o teu rosto, renova o nosso vigor e nossa devoção a Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor.